Olá pessoal, graça e paz. Mais um vídeo dessa semana. Hoje um vídeo dos meus alunos da Anhanguera, o Alex, o Cícero, o Francisco e o Valdic, onde eles vão estar falando um pouquinho sobre esclerose múltipla. Então aproveite o material e divulgue bastante para esse conteúdo chegar para bastante gente. E o nosso pedido de sempre tentar chegar à nossa meta de 450 inscritos, né? Faltam 68 até o final de novembro. Então nos ajude a chegar nesse conteúdo aí, fazendo o quê? Se inscrevendo, curtindo, compartilhando e fazendo dessa forma o conteúdo chegar para bastante gente, tá bom? Forte abraço para todo mundo e até amanhã. Olá, somos alunos da disciplina Fisioterapia Neurofuncional. Estaremos apresentando o tema sobre a doença desmielinizantes do neurônio motor. Somos alunos Cícero de Carvalho, Francisco Anderson Santiago, Valdir Carantes, Alex Douglas Matos. Essa disciplina tem como supervisão o nosso professor especialista Décio Moraes. Então, a esclerose múltipla é uma doença de origem autoimune, na qual a baianidemielina, substância que recobre os nervos, é atacada pelos nossos próprios anticorpos. A produção inapropriada de anticorpos contra a baianidemielina provoca inflamação e posterior destruição dos nervos. A esclerose múltipla é uma doença autoimune, causada pela destruição da baianidemielina pelos nossos próprios anticorpos. Não sabendo bem o porquê, mas de uma hora para outra, os nossos organismos passam a tratar a baianidemielina, presente nos axônios do sistema nervoso central, como uma estrutura estranha, como se fosse um vírus ou bactéria. O sistema imune passa então a atacar a baianidemielina desses neurônios, destruindo-a progressivamente. Imagina-se que a origem da esclerose múltipla possa estar relacionada a desarranjos do sistema imunológico, que surgem após algumas doenças virais, como por exemplo a mononucleose. Olá, meu nome é Alex e eu vou falar um pouco dos fatores de risco. A esclerose múltipla normalmente se manifesta pela primeira vez entre os 20 e 40 anos. Ela é 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens e 3 vezes mais comum em pessoas que têm algum familiar com acometimento pela doença. A doença ocorre com mais frequência em caucasianos, ou seja, pessoas brancas, do que em afrodescendentes ou asiáticos. E aparentemente, um dos fatores de risco para o surgimento da esclerose múltipla é a infecção pelo vírus Epstein-Barr, causador da mononucleose. Imagina-se que o vírus possa ter proteínas semelhantes às da baianidemielina, fazendo com que os anticorpos tenham dificuldade de distingui-las. É importante frisar que a imensa maioria dos pacientes que tiveram contato com o vírus Epstein-Barr não desenvolve a esclerose múltipla, o que sugere que é mais um fator que seja necessário para o surgimento da doença. Então são vários fatores aí, não só por esse, então tem mais de um fator que pode acometer a doença. Nos últimos anos tem se dado muita atenção à relação entre os níveis de vitamina D e a esclerose múltipla. Sabemos que a doença é menos comum em áreas tropicais, onde a incidência solar anual é maior e a produção de vitamina D pela pele é mais intensa. Estudos sugerem que os níveis adequados de vitamina D podem ser um fator de proteção contra a esclerose múltipla. Então a gente já tem um possível anticorpo, né, que seria a vitamina D. Oi, meu nome é Anderson, eu vou falar sobre os sintomas. Os sinais e sintomas da esclerose múltipla dependem de quais pontos do sistema nervoso são afetados. Não existe um sintoma típico que feche o diagnóstico de esclerose múltipla, porém, alguns deles são muito sugestivos. Neurite óptica, sintomas sensoriais, fenômenos de Lhermitte, tonturas e vertigens.
sintomas motores, incapacidade de controlar a bexiga e os intestinos. Nos últimos anos, tem se dado muita atenção à relação entre níveis de vitamina D e a esclerose múltipla. Sabemos que a doença é menos comum em áreas tropicais, onde a incidência solar anual é maior e a produção de vitamina D pela pele é mais intensa. Estudos sugerem que níveis adequados de vitamina D podem ser um fator de proteção contra a esclerose múltipla. Diagnóstico. Não existe um exame único que estabeleça o diagnóstico da esclerose múltipla. O diagnóstico é feito através da interpretação dos sintomas e de alguns exames complementares. Os exames mais usados para a elucidação do quadro são a ressonância magnética nuclear do sistema nervoso central, a análise do líquido cefalorraquidiano obtido através da punção lombar. Olá, meu nome é Valdir e eu vou falar um pouco sobre o tratamento. Infelizmente, ainda não existe um tratamento amplamente disponível que consiga curar a esclerose múltipla. Há tratamentos experimentais promissores, mas estes ainda estão em fase de testes e não fazem parte, ainda, do tratamento habitual da esclerose múltipla. Como se trata de uma doença de origem imunológica, o tratamento da EM baseia-se em drogas que ajam no sistema imunológico. A terapia é dividida em tratamento nas crises e tratamento durante a remissão. Então, a fisioterapia na esclerose múltipla se baseia nesse tópico aqui. A abordagem da fisioterapia vai variar durante o curso da doença. Não existem protocolos, mas sim a necessidade de oferecer alternativas com foco em queixas individuais. O fisioterapeuta deve estar atento a todos os aspectos que podem interferir na mobilidade e função do paciente e traçar as melhores condutas para ele.